Muito boa noite! Como que vocês estão? Tudo massa? Bom, seguinte, a Lei 14.300 está em vigor e essa aula, essa série de 3 aulas que a gente vai falar sobre a lei, o que muda, o que não muda, o que garante o direito adquirido, o que não garante, da onde que a lei saiu e por que ela foi aprovada. Vamos fazer análises para você ver o impacto disso no dia a dia, como que isso vai afetar o mercado, ou seja, vamos falar de vários assuntos aqui que é interessante para você que é integrador, que tem que estar na ponta da sua língua aí, beleza? Então, antes de mais nada, queria agradecer aí a sua presença, muito obrigado por estar aqui e a gente está junto. Só queria dar um recado aqui mostrando que não vai ser inviabilizado os sistemas fotovoltaicos e eu vou provar isso para você. Mas claro, a gente vai precisar estudar, a gente vai precisar apresentar as mudanças para os nossos clientes e a gente tem que ter o conhecimento do que mudou para que a gente consiga ter clareza do impacto que isso vai ter no nosso dia a dia. Beleza? Então eu fico muito feliz que você está aqui comigo. Pode deixar suas dúvidas que a gente vai respondendo aí na medida do possível. E vamos entrar no nosso assunto aqui, que é a Lei 14.300. Nesse primeiro encontro, nessa primeira aula do nosso evento aqui, a Nova Era Solar, nós vamos falar sobre a lei, o que mudou, o que de fato está sendo taxado, que está sendo falado e o porquê, quais são os casos que isso se enquadra e vamos fazer alguns exemplos práticos. Depois disso, nós vamos falar, hoje vai ser focado em grupo de baixa tensão, amanhã a gente vai falar de projetos do grupo A, de alta tensão, então o que mudou, vamos fazer ali análises práticas, e depois no terceiro dia a gente vai falar sobre o que garante o direito adquirido, se eu quiser aumentar minha potência, se eu quiser trocar de titularidade, quais são realmente os fatores aí que vai fazer eu perder o meu direito e realmente entrar na Lei 14.300. Então vai ser um encontro aí, são 3 encontros e ao longo desses 3 encontros a gente sempre vai dando dicas práticas para você aplicar no seu dia a dia e transmitir isso para o seu cliente, tá bom? A grande questão que a gente vai olhar aqui também é que toda a base da nossa aula foi a Lei 14.300 e na parte de cálculos eu vou fazer aqui na mão, mostrando para vocês, mas eu vou usar o Azumi aqui, que é o nosso software que calcula, que gera propostas tanto de grupo A quanto de grupo B, para mostrar essa análise de investimento, porque o Azumi já está atualizado de acordo com a Lei 14.300, então como ele faz esses cálculos de maneira rápida, a gente consegue ganhar eficiência, ganhar tempo e ter mais eficiência aqui nos nossos cálculos. Então o Azumi vai ser a ferramenta que a gente vai usar aqui, tá bom? Então vamos que vamos! Vem aqui para a tela do meu computador que a gente vai bater um papo sobre a Lei 14.300, beleza? Vamos lá então. Seguinte, ó, Lei 14.300. Vamos falar um breve histórico dessa lei. Lá em 2012 surgiu a Resolução Normativa 482. Deixa eu tomar um cafezinho aqui, ó. A Resolução Normativa 482. Essa resolução foi um marco aí para a geração distribuída, porque permitiu o consumidor gerar a própria energia. Essa resolução ela foi revista e atualizada em 2015, que foi a famosa Resolução 687. Essa resolução trouxe algumas melhorias, como, por exemplo, a geração compartilhada, o autoconsumo remoto, várias coisas interessantes aí que deu um upgrade bem interessante na primeira versão da Resolução Normativa de 2012. E já em 2015, já tinha uma data para que essa resolução fosse, de fato, revista. Foi isso que começou a ser feito ali em meados de 2018, 2019, quando a ANEEL propôs aquela famosa, não sei se você vai lembrar, se você acompanhou, as alternativas, 1, 2, 3, 4, 5, e lembrando que as alternativas, algumas delas realmente eram bastante impactantes para a gente, que a gente do setor não imaginou que isso ia acontecer. O que foi que aconteceu foi que deu todo aquele movimento lá dos capacete amarelo, foi um movimento muito intenso aqui da parte do nosso setor que foi fundamental para que assim
falasse, olha, não adianta a gente discutir com a ANEEL em relação a isso, porque consulta pública sempre está sendo discutido, vamos ter que partir para uma base do Congresso. Foi aí que surgiu o projeto de lei 5829, que ele foi, de fato, depois de muita discussão, aprovado no Congresso Nacional por 476 votos favoráveis e 3 contrários, para que, de fato, acontecesse aí um marco legal da geração distribuída. Até então não existia a Lei 14.300, a lei aconteceu depois que ele foi, de fato, o projeto de lei virou lei, né? E aí foi que, em 16 de dezembro de 2021, o PL 5829 foi aprovado no Senado, porque ele tem que ser aprovado no Congresso Nacional, no Senado, tem que ter a sanção do presidente, aí sim, ele de fato vira uma lei. E aí no dia 5/1, a aprovação do PL 5829, de fato, aconteceu ali pelo presidente, e foi criado a lei, no dia 6 de janeiro de 2022, foi criada a famosa Lei 14.300, que cria-se aí o marco legal da geração distribuída, da micro e da mini geração distribuída. Então esse é um breve histórico para você entender da onde que a gente partiu e onde nós estamos hoje, tá bom? Vamos seguir então aqui. Qual que é a importância do marco legal para o nosso setor, para o setor de energia solar? Isso que a gente tem que ter em mente. Vamos lá. Primeiro, que ele proporciona aí uma segurança jurídica, ou seja, para todo mundo que está fazendo investimentos nesse setor, distribuidor, fabricante, o próprio consumidor, o próprio investidor, ele tem que ter uma segurança de que as regras não vão ficar mudando toda hora. Então, com isso, como uma lei não é alterada do dia para a noite, ele tem uma segurança jurídica em relação a isso. E também a gente garante o direito do consumidor de gerar a própria energia, esse direito que foi garantido com a resolução normativa lá de 2012, a 482. São vários os outros fatores que a gente vai explorar aqui ao longo da nossa aula, falando aí da matriz energética, a necessidade de redução de investimentos na rede elétrica, vários outros benefícios que a GD tem, que a gente vai explorar ao longo da nossa aula, mas os dois principais aí desse marco legal da geração distribuída foi realmente segurança jurídica e garantir o direito do consumidor de gerar a própria energia. Então, vamos entender aqui como que a Lei 14.300 impacta o nosso dia a dia, como que ela vai impactar o seu negócio. Então, o primeiro passo que você tem que pensar é, você tem que entender as mudanças. Não adianta você ficar no achismo, não adianta você ficar em grupo de WhatsApp escutando o que pessoas desinformadas falam, porque em grupo do WhatsApp tem pessoas que são muito boas, que trazem conhecimento riquíssimos, e eu estou em alguns grupos que eu tenho, realmente aprendo muito, e tem grupo de WhatsApp do pessoal que só vai botando terror, só vai falando abobrinha. Então assim, busque na fonte, busque as informações em fontes confiáveis. Hoje tem várias pessoas na internet que geram conteúdo de forma confiável, que realmente são pessoas que sabem o que estão falando. Então assim, busque informações em fontes confiáveis e fuja do sensacionalismo, das informações que as pessoas falam sem saber, tá bom? Então entenda as mudanças, é por isso que você está aqui hoje. Então saiba explicar essas mudanças para o seu cliente também, não adianta nada você não entender, porque assim, se você não entende, você que está integrador, que está no setor, se você não entende, o seu cliente não vai entender. Então assim, você tem que entender as mudanças e tem que ter clareza para passar isso para o seu cliente de forma que ele entenda que sim, o investimento ficou menos atrativo, mas menos atrativo não significa inviável. Significa que ele tem um retorno menor do que as regras atuais e tem alguns casos que você vai ver que não muda tanto, tá? A gente vai fazer essas análises práticas aqui para você entender o que eu estou falando. E você tem que entender também que como que a alteração da lei vai impactar o investimento do seu cliente. O payback muda, o retorno de investimento muda, o ROI do seu projeto muda. Então assim, como que isso muda e o porquê que muda? Então isso você tem que entender também. E você tem que entender também em quais casos a Lei 14.300 ela é aplicável. Ou seja, existem os consumidores que já instalaram um sistema fotovoltaico, que eles têm o direito adquirido, existem os consumidores que entraram na Lei 14.300. Então, o que faz eu perder meu direito adquirido? O que faz eu entrar na nova regra? Então, isso tem que estar muito claro na sua cabeça também. Então, esses são os principais pontos que a gente vai explorar aqui ao longo das nossas 3 aulas, beleza? Então, vamos lá. Antes de começar, como a gente está falando aqui
de compensação de energia, eu tenho que falar para você o que de fato é a geração, transmissão e distribuição de energia para você entender onde que vai acontecer a tal da taxação que estão falando, tá bom? Vamos lá. A nossa matriz energética, ela é 85% renovável basicamente, e uma boa parte disso vem das hidrelétricas. Então, eu peguei um exemplo aqui de uma hidrelétrica, essa imagem que eu tirei lá do site Brasil Escola, então é importante dar a referência aqui do material que a gente usa, e eu achei uma imagem bacana para ilustrar. Existe a geradora de energia, no caso Itaipu, tá? Vou dar um exemplo, e essa geradora vai gerar energia. Essa energia, ela precisa ser transportada até o local onde ela vai ser consumida. A energia não vai teletransportar e não vai via Wi-Fi, não. Precisa das linhas de transmissão para fazer isso. Então, existem as linhas de transmissão que pegam essa energia e levam até onde ela vai ser consumida, uma cidade, por exemplo, tá? Então, no caso das linhas de transmissão, são aquelas grandes torres que ficam ali em estradas, quando você viaja, você vê bastante, existe um custo para isso ser feito. E quando ela chega numa cidade, ela precisa ser distribuída a energia, ou seja, primeiro ela é transmitida, depois ela é distribuída. Por quê? Porque dentro de uma cidade, a energia tem que chegar através nas ruas, nos comércios, tem que chegar até a sua casa. E isso acontece através da rede de distribuição da concessionária, que são os postes, os transformadores que você vê aí na sua rua. E isso também acontece. Então, existem três principais fatores aqui: a geração, a transmissão e a distribuição da energia. E tudo isso é remunerado. Óbvio que nada é de graça nessa vida. Existem funcionários, existem custos, infraestrutura que precisam ser pagas para que tudo isso aconteça. Quando a gente fala todo esse processo, a gente está falando da composição do preço da tarifa. Então, de maneira resumida, a TUSD, que é uma componente da nossa tarifa de energia, ou seja, do preço da nossa energia, vamos falar, ela é cobrada, que TUSD é a tarifa de uso do sistema de distribuição. A TUSD, uma parte dela, o que compõe o preço da TUSD é o transporte dessa energia, a transmissão e a distribuição, as perdas, existem perdas técnicas, ou seja, perdas de que nada é perfeito mesmo, efeito Joule, perdas na transmissão, várias coisas. Existem as perdas não técnicas. O que são as perdas não técnicas? Quem que sabe aqui? As perdas não técnicas são os gatos, os furtos de energia. Então, quem está roubando energia, essa pessoa não está pagando. Mas você que não está roubando energia, está pagando pela energia que essa pessoa está roubando. Então, se você vê um gato aí, denuncia, porque a sua tarifa de energia está ficando mais cara porque outras pessoas estão roubando energia. A concessionária, as geradoras não vão perder. Elas vão pegar esse custo do roubo e vão ratear para todo mundo que está conectado na rede. Existem os encargos, a gente vai falar um pouquinho deles depois, e existem outras componentes tarifárias aqui que formam o preço da TUSD. Eu vou entrar em detalhes dessa precificação aqui, mas eu quero que você entenda que tudo isso daí forma o preço da TUSD, que é da tarifa de uso do sistema de distribuição. Então, quando eu estou falando de transmissão de energia, eu estou falando de fio A. Fio A, transmissão de energia. Quando eu estou falando de distribuição de energia, eu estou falando de fio B. Beleza? Isso é muito importante para que vocês entendam, de fato, o que a Lei 14.300 trouxe de diferente que vai impactar na análise aí de investimento do nosso sistema fotovoltaico, tá bom? Então vamos lá, vamos explorar um pouquinho mais isso daí. Dentro da parte de transporte de energia, eu tenho a transmissão, fio A, distribuição, fio B. Tenho as perdas, que são as técnicas, as não técnicas, e tenho também os encargos, que são, os encargos eles são compostos por pesquisa e desenvolvimento de eficiência energética, taxa de fiscalização de serviços de energia elétrica, são várias componentes ali que formam os encargos. E temos outras componentes tarifárias. Todas essas componentes somadas dão o preço da TUSD, que é da tarifa de uso do sistema de distribuição. Então, entendido isso, você já sabe que fio A e fio B é relativo a transporte da energia.
beleza? Vamos lá então. Como que é formado o preço da minha tarifa de energia? É formado pela TE, que é a tarifa de energia, que é o quanto custa gerar essa energia de fato, lá em Itaipu, por exemplo, e tem outras componentes tarifárias ali dentro, mais a TUSD, que é basicamente eu transmitir e distribuir essa energia, beleza? A somatória dessas duas componentes forma o preço da minha tarifa. Então, por exemplo, um exemplo aqui da CEMIG é a TE é 24 centavos por quilowatt-hora, sem os impostos. A TUSD é 41 centavos por quilowatt-hora sem os impostos. E a tarifa de energia vai ser o preço, a somatória das duas, que é 24 mais 41, né? 24 centavos mais 41 centavos, vai dar 65 centavos mais os impostos que eu aplico em cima, que é o ICMS, o PIS e o COFINS, tornando hoje a tarifa aí uns 75 centavos. Essa tarifa já foi muito mais cara, já chegou aqui a 1,5 mais ou menos. Por quê? Porque a tributação do ICMS era muito mais alta, então teve esse incentivo do ICMS recentemente, que fez o preço da energia, dos combustíveis, enfim, de vários itens essenciais aí, dar uma boa derrubada aí no preço, tá? Então hoje é assim, então o preço da tarifa de energia da TUSD é formado, tarifa de energia TUSD forma o preço da tarifa de energia, tá bom? Vamos lá então. Uma coisa importante de falar é que a Lei 14.300 não fala de tributação. Em nenhum momento eu estou falando aqui de ICMS, PIS e COFINS. A gente está falando aqui dos encargos que existem na componente tarifária para que remunera a concessionária de energias, geradoras, enfim. Então não tem nada de tributação aqui, beleza? Então, o que de fato muda com a Lei 14.300? Agora que você entendeu isso. Então você entendeu isso, fio A, fio B. Presta atenção nisso, que isso é o fator chave para a gente entender essa mudança. Fio A e fio B. Como que é hoje? Como que é hoje? Todas as componentes tarifárias são compensadas ao gerar minha própria energia. Ou seja, eu gero 100 kW, vamos falar, eu consumo 500 kWh da minha rede elétrica. Eu vou mostrar um exemplo para ficar mais prático aqui, mas eu consumo 500 kWh da minha rede elétrica. Se eu gerar 500 kWh, ou seja, se eu injetar na rede 500 kWh, quer dizer que todas as componentes que eu deveria pagar por ter consumido esses 500 kWh, ou seja, fio A, fio B, os encargos, todas essas componentes aí, eu tenho 100% de compensação se eu gerar 500 kWh e injetar na rede esses 500 kWh. Ou seja, a compensação a gente fala que é de 1 para 1. Claro que nem sempre é 1 para 1, porque tem estados que não têm isenção do ICMS, algumas coisas nesse sentido, mas a gente pode dizer que a rigor é 1 para 1. Como que vai ficar com a Lei 14.300? Uma parcela do fio B, lembra o fio B? Responsável pela distribuição da energia, que é responsável ali por remunerar as concessionárias, não vai mais ser compensado. Então, a rigor, o que eu quero dizer para você é o seguinte: se 100 kWh, por exemplo, hoje vale R$100, por exemplo, quando eu gerar 100 kWh e injetar na rede 100 kWh, esse 100 kWh não vai valer mais R$100, vai valer R$96, tá? A gente vai aprender a calcular isso. Então, por que vai valer R$96? Porque uma parcela relativa ao fio B, que remunera as concessionárias, porque eu estou usando o sistema de distribuição da concessionária, eu não vou mais compensar. E como eu não vou mais compensar essa parcela, aí sim o meu crédito, entre aspas, vai valer menos. Então, uma coisa que o pessoal fala é, com essa taxação, é só eu gerar mais energia para compensar o que vai ficar para a concessionária. Não. Por quê? Porque você vai compensar exatamente a mesma quantidade de energia que você consumiu. O que vai acontecer é que a energia que você está injetando na rede, ela vai valer um pouquinho menos. Por quê? Uma parte desse valor vai ficar lá para a concessionária de energia. Então não adianta você gerar mais energia, porque o que vai acontecer é que você vai ficar acumulando esse saldo, essa energia, e se você não usar em 60 meses, você vai perder. A gente vai ver isso na prática. Então, vamos para um exemplo prático aqui, ó. Vamos para um exemplo prático aqui. Grupo B, trifásico. Eu tenho um consumo de 500 kWh a 65 centavos, tá?
Então, isso daqui, ó, 500 vezes 0,65 dá R$325. A minha geração, supondo que eu injetei 500 kWh na rede, vai ser o quê? Vai valer R$325. Isso como que é hoje, tá? Como que é hoje. Estou dando um exemplo prático como que é na resolução normativa 482. Eu vou falar hoje porque, na verdade, não é mais hoje, né? Porque a lei 14.300 já está valendo, não é mais dessa forma calculado, só para quem tem direito adquirido, para quem protocolou os projetos até o dia 6/1. A gente vai falar disso. Então, aí eu tenho a tarifa de iluminação pública, a minha tarifa mínima tal, e eu pago R$81. Beleza? O que vai acontecer aqui, ó? Quando eu for gerar minha energia de acordo com a 14.300, esse valor aqui, que hoje é 65 centavos, não vai valer mais 65 centavos, vai valer, sei lá, 62 centavos. Então eu vou ter uma desvalorização do meu crédito. Por quê? Porque essa diferença que eu tenho hoje vai ficar lá para a concessionária de energia. Entendeu? Então é isso que você tem que ter em mente. E agora você vai falar, então tá, já entendi que vai ter esse desconto, mas qual vai ser esse desconto que vai ser aplicado nessa tarifa de energia? É isso que eu quero saber. E é isso que você vai saber agora. Vamos lá, agora entra as regras atuais. Ó, vamos lá. Descontos do fio B. Se você tem uma geração junto à carga, ou seja, o sistema está instalado junto à carga, a residência ali, comércio, indústria, enfim. Se você tem um alto consumo remoto até 500 kW, ou uma unidade, ou um EMUC, né, no caso de múltiplas unidades consumidoras, o desconto vai acontecer da seguinte maneira. Em 2023, 15% do valor do fio B, segura aí que eu vou te mostrar como que você calcula esse fio B, vai ser descontado. 30% do fio B em 2024, 60% do fio B em 2026, 2025, 45%, 60% em 2026, tal, até 90% do fio B em 2028. Vitor, o que acontece depois de 2028? Acontece uma nova regra que ainda não está definida. Essa nova regra, importante você saber isso, essa nova regra vai ser, ela vai ser determinada pelo encontro de contas que vai acontecer, que a ANEEL deve apresentar até julho de 2023. Já está atrasado, eles deveriam já ter apresentado uma preliminar dentro de 6 meses após a publicação da lei, não foi apresentado, então tá realmente bem embolado essa parte aí, mas o que foi previsto na lei é isso. Então essas novas regras vai ser resultado desse encontro de contas. O que é esse encontro de contas? A ANEEL vai fazer um estudo para falar assim, olha, beleza, a GD, a geração distribuída, ela traz benefícios para a minha rede e também tem incentivos. Vamos lá, o fato de eu estar gerando a energia e já injetando na rede para o meu vizinho aqui consumir, faz com que eu não tenha perdas lá na transmissão e na distribuição, então isso é bom. O fato de eu estar gerando minha própria energia, eu trago benefícios para a rede. Então, assim, tudo isso tem que ser analisado para que aí sim, com esse estudo em mãos, a ANEEL vai pegar e vai falar assim, olha, então a partir de 2029 a regra vai ser tal. Isso pode melhorar o que já existe, de acordo com a lei 14.300, ou piorar. Então a gente tem que entender e ficar em cima, é muito importante essa mobilização nossa aqui para que essas regras sejam favoráveis para nós, tá? E você pode falar assim, mas Vitor, quem está instalando um sistema fotovoltaico agora, em janeiro, por exemplo, dia 20 de janeiro? A pessoa não vai saber as novas regras a partir de 2029. É verdade, porque não foi publicado ainda. Então, como incentivo, a ANEEL falou, olha, quem instalar um sistema entre janeiro e julho, vamos falar assim, vai ficar nas regras do escalonamento do fio B até 2030. Vai ter que ganhar 2 anos a mais nessas regras aí, porque a pessoa é como se fosse uma bonificação pelo fato da pessoa não saber quais regras vão ser aplicadas a partir de 2029, tá bom? E quando eu falo ali de alto consumo remoto com sistemas maiores que 500 kW ou geração compartilhada, quando um único consumidor tiver mais de 25% dos créditos, aí sim é uma regra mais severa, não tem o escalonamento,
ele já vai pagar 100% do fio B, 40% do fio A, da transmissão da energia, e mais 2 encargos, que é o pesquisa e desenvolvimento, e esse outro encargo aqui, ó, que é a taxa de fiscalização de serviços de energia elétrica. Olha só. Então, aí vai pagar. A grande questão é que esses 2 encargos, no preço da tarifa, ele é muito baixo, é milésimos de centavos, então não impacta tanto. O que vai mais impactar realmente é o fio B, que já é cobrado direto 100%, não tem esse escalonamento, e isso ajuda muito no payback. A gente vai ver nas nossas análises aqui. O fluxo de caixa do nosso sistema vai ser menor porque ele vai arrecadar menos, né? O cliente vai ganhar menos. Mas, enquanto o payback do meu sistema acontece em 3, 4 anos, o meu cliente está pagando esse sistema, ele está dentro dessas regras do incentivo do escalonamento do fio B. Então, o payback não vai mudar tanto nas nossas análises. O que muda realmente é no longo prazo. Beleza? Vamos lá. Pessoal, não vou ficar parando muito para tirar a dúvida agora, porque como a gente vai ter 3 encontros, no último encontro, basicamente, onde a gente vai tirar muita dúvida mesmo. Então eu quero passar o conteúdo, porque se eu ficar parando e tirando todas as dúvidas, a gente não vai conseguir passar o que eu quero, e aí você pode reassistir a aula, e aí no último encontro a gente tira bastante dúvida, beleza? Pontos importantes aqui que a gente tem que olhar. Projetos protocolados até o dia 6/1 têm o direito adquirido, ou seja, ficam nas regras da Resolução Normativa 482 até 2045, tá bom? Projetos aprovados, ou seja, quando o projeto é aprovado, para você manter o seu direito adquirido, você tem que instalar o seu sistema, ou seja, conectar ele na rede, se for microgeração, até 120 dias. Se for mini geração, até 12 meses. Então, uma vez que você tem o seu projeto aprovado, você tem que conectar ele na rede para manter o seu direito adquirido dentro desse prazo aí. E no dia 7 no mês 7 de 2023, vai ter um encontro de contas que eu já acabei de falar para vocês, que vai definir as novas regras. E os projetos protocolados até o mês 7 desse ano ficarão nas regras do fio B atual que eu apresentei para você até 2030. Vão ter 2 anos a mais. Beleza? Esses são os pontos importantes que a gente tem que olhar aqui também. Então, você pode estar me perguntando, beleza, Vitor, já entendi então que o desconto é em cima do fio B, que esse fio B é responsável por remunerar as concessionárias de energia, e aí você pode perguntar, como que eu encontro esse fio B? Onde que eu acho esse valor? Então vem comigo aqui que eu vou te mostrar. Vamos lá. Você vai entrar nesse site aqui, ó, ANEEL, resultados dos processos tarifários, blá, 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 blá. Tá aqui o link, você vai entrar aqui, ó. Quando você entrar aqui, ó, você vai ver aqui, ó, permissionária, concessionária, você vai selecionar aqui. Você vai selecionar a concessionária que você quer, no caso aqui, ó, CEMIG, vou pegar a CEMIG, ó. Você vai escolher aqui, coloca todos aqui, ó, todos. E o ano, eu vou pegar o mais recente aqui, ó, 2022. Você vai procurar. Aí você vai vir aqui, ó, você vai baixar essa planilha aqui, ó, estrutura tarifária. Baixou essa planilha. Abriu essa planilha aqui, ó. Vai abrir a planilha. Deixa eu tomar um cafezinho enquanto isso, né? Então, ó, uma vez feito isso, vamos habilitar aqui a edição da planilha e a gente vai vir aqui, ó, vai vir nessa aba aqui, ó, TA, que é por causa da aplicação. Quando a gente vier nessa parte de aplicação, a gente vai filtrar aqui o que a gente quer saber. Ó, vou pegar o caso aqui de um projeto B1, que é o baixa tensão residencial, modalidade convencional. Aqui você vai filtrando, tá? Para você saber. Residencial, subclasse, não quero baixa renda, eu quero residencial mesmo. E tá aqui, ó. Você vai vir aqui, ó, na parte de TUSD, ó. Tá aqui, ó, fio B. Tá vendo aqui, ó? TUSD, ó, tem o fio A, que é todas essas componentes aqui, ó. E tem o fio B. O fio B tá aqui, ó, R$ 232,76. Galera, se atenta a uma coisa. Olha a unidade de medida, olha a unidade megawatt-hora. Então você tem que dividir por 1000. Por 1000. Então, R$ 232 dividido por 1000, 23 centavos. 23 centavos. Isso é sem impostos, no caso da CEMIG. Então, aí você acha a componente do fio B. Se eu vier aqui no Azumi, só dando uma pincelada para você ver,
depois eu vou falar um pouquinho do Azumi, ó. Quando eu vier para gerar uma proposta, e eu vier aqui, ó, no caso da CEMIG, ó, quando eu digitar CEMIG, ele já aparece o valor do meu fio B, que é de 27 centavos e é equivalente a 36% do preço da minha tarifa atualmente. E aí você pode falar, mas Vitor, por que aqui deu 23 centavos? Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui deu 23 centavos, que eu dividi por 1.000, né? E aqui no Azumi tá mostrando para mim 27. Porque lá não tem impostos. Aqui tem que aplicar o ICMS, o PIS e COFINS para o caso da CEMIG. Então aqui a gente já aplicou isso, que é de maneira automática. Então para quem assina o Azumi aqui, ó, é só selecionar a concessionária, que já aparece o valor do fio B e a porcentagem que ele representa no preço da energia. Beleza? Então vamos voltar aqui. É assim que eu acho a parcela do fio B da minha concessionária aqui. Deixa eu voltar aqui. Como que eu volto para o modo apresentação? Aí, pronto. Então, achado o fio B, vamos lá. Quais são os fatores que vão influenciar no retorno do meu investimento no meu projeto fotovoltaico? Isso tem que estar na ponta da sua língua. Vamos lá comigo, então. Existem dois fatores que são muito importantes, que vão impactar demais, que são, você tá apontando a língua mesmo. Que é o quê? Simultaneidade e a porcentagem do fio B na composição da tarifa. Quanto mais o fio B representar no preço total da tarifa, menos vantajoso vai ser instalar o sistema fotovoltaico. Quando eu falo, pessoal, menos vantajoso, não quer dizer que não é vantajoso. Estou falando que você prefere ganhar R$100 ou R$150? Ah, eu prefiro ganhar R$150. Mas ganhar R$100 é ruim? Não. Então, assim, ganhar R$100 comparado para quem ganha 150 é menos vantajoso, mas não é ruim, entendeu? Então, é isso que tem que estar na sua mente. É isso que você tem que passar para o seu cliente. Então, simultaneidade e a porcentagem do fio B na composição da tarifa. Quando a gente fala aqui do Azumi, a gente já tem aqui a simultaneidade e a gente já tem a porcentagem do fio B no preço da tarifa. Então isso é automático. Então a gente não precisa fazer todo esse processo e ele já calcula tudo automático para a gente. Vamos aprender a calcular isso na mão aqui. Beleza? Então vamos lá. O que é simultaneidade de fio B? Ah, lembrando que o fio B ele é aplicado somente na energia injetada na rede, não em toda a energia gerada. Isso é muito importante, galera. Isso é muito importante. Ou seja, não é em toda a energia gerada. Se eu consumir 100% da energia que eu gero instantaneamente, ou seja, não tenho simultaneidade nenhuma, desculpa, 100% de simultaneidade, eu não tenho desconto nenhum do fio B, porque nada vai para a rede elétrica, só o que vai para a rede elétrica que é taxado, que tem essa compensação, não é nem taxado, que tem essa compensação do fio B, tá bom? Vamos lá então. Uma média, quando a gente fala de simultaneidade, para residência é 30%, comércio 50%, indústria 70%. A gente vai explicar um pouco melhor dessa questão da simultaneidade na aula de amanhã, que é o seguinte, o que é simultaneidade? Pensa lá você, vamos falar, 8 horas da manhã, você acordou, nossa, acordar às 8 tá acordando tarde, né? Você acordou às 6 da manhã, tomou seu café, papapá, você tá ali, liga a sua TV, se tiver calor, liga um ventilador, não sei o que, você começa a consumir energia. Ou seja, a quantidade de energia que você está consumindo ali naquela parte da manhã, ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Vamos supor que dá 8 horas da manhã você sai trabalhar. Ou seja, você desliga tudo da sua casa, só deixa a geladeira ligada. A quantidade de energia que você estava consumindo ela cai. Ela cai e vai ficar parada até você voltar para casa. Vamos supor que você volta às 6 horas. Quando você volta às 6 horas, você começa lá, liga a TV e faz isso, e vai tomar um banho, tal. A energia começa a aumentar de novo. Então, o que acontece? No sistema fotovoltaico, você tem ali, nas primeiras horas da manhã, 6, 7 horas, o seu sistema começando a gerar, ele vai, atinge o pico no meio-dia e lá para 6, 7 da noite ele para de gerar. Então, a simultaneidade é quando o meu sistema fotovoltaico está gerando energia
e ele instantaneamente essa energia está sendo consumida. Então pensa aqui numa fábrica, por exemplo. A fábrica está ali com os motores, os maquinários ligados durante o dia. Então meio-dia, quando o meu sistema fotovoltaico está torando, gerando muita energia, gerando, e essa fábrica está consumindo muita energia, a energia que o meu sistema gerar já vai abastecer minha fábrica. Então eu não estou nem pegando energia na rede e nem injetando energia da rede. Então essa energia que eu tô gerando, ela é gerada e consumida, gerada e consumida. Então nada passa no medidor. Pensa num caso contrário. Eu tenho lá uma casa noturna, onde ela vai ficar fechada durante o dia e só à noite eu vou consumir energia. Então, no caso da minha fábrica, a simultaneidade é alta, porque eu consumo e gero, eu gero e consumo, gero e consumo. No caso da minha casa noturna, a minha simultaneidade é baixa, por quê? Durante o dia, eu tenho muita geração, porque o sistema fotovoltaico gera durante o dia, mas eu não tenho consumo nenhum. Ou seja, toda a energia que eu estou gerando, eu estou basicamente injetando na rede. E à noite, a minha casa noturna ela abre e eu consumo toda a energia da rede. Então, neste caso, a minha simultaneidade ela é baixa. Por quê? Eu gero energia, injeto na rede e depois eu pego. A simultaneidade, ou seja, a energia que eu estou gerando e consumindo, ela é pouca. Ela é baixa nesse caso. No caso da fábrica, não. Eu gero e já consumo. Então a simultaneidade é alta. Como somente o que eu injeto na rede vai sofrer esse desconto do fio B, aí sim, esse fator de simultaneidade do meu projeto vai impactar o retorno do meu investimento. Porque ele vai impactar nessas taxas aí do que eu injeto na rede, tá bom? Uma residência em torno de 30%, um comércio em torno de 50%, uma indústria em torno de 70%, tá bom? Uma média, tá, gente? Não tem como eu falar sempre é assim, é uma média. Então, olha esse estudo que eu vi na Greener, importante sempre dar a fonte das coisas que a gente vê, e que eu achei muito bacana, tá, gente? Então aqui tá a fonte Greener, e ele trouxe uma parcela do fio B, isso e sem imposto, e ele fez esse estudo em 2021. O Azumi já está atualizado para 2022. A gente tem esse gráfico sendo gerado no Azumi também, mas como eu já tinha pegado essa apresentação, eu deixei aqui. Mas no Azumi você consegue ver isso em tempo real também, de maneira atualizada para 2022 já. Mostra o quanto o fio B representa na tarifa de energia da concessionária. Então, a gente pega tipo a Light, por exemplo, é 21% da tarifa. A Equatorial já é 49% da tarifa. Então, realmente, na Equatorial, o impacto vai ser maior. Não vai ficar inviável, vai ser maior, tá bom? E o porquê que o fio B é diferente em cada concessionária? O porquê que o fio B é diferente em cada concessionária? Isso é uma coisa que a gente tem que olhar também. Porque é o seguinte, a concessionária de energia, todo mundo que usa o sistema de distribuição da minha concessionária, o quanto que eu gasto ali na infraestrutura de rede elétrica é rateado com todo mundo que está conectado naquela concessionária. Então, se eu tenho uma concessionária onde o volume ali de pessoas conectadas é muito alto, o valor que eu tenho ali para manter a minha rede elétrica vai ser dividido com mais pessoas. Então, ela fica mais barato o fio B em relação à tarifa. Se eu tenho um local onde eu tenho bem menos pessoas, como é o caso lá do Pará, conectadas à rede, são menos pessoas para dividir a conta. Então o fio B fica fica maior, representa mais no preço da tarifa. Então no caso da Light, o Rio de Janeiro é uma população muito grande, concentrada, né, num estado pequeno ali, relativamente perto da população que tem. Então o fio B é mais barato. Equatorial acaba sendo mais caro. Então é por causa disso que o fio B muda de cidade para cidade. É por isso que agora nos nossos investimentos a gente tem que olhar a concessionária que eu estou conectando para saber a porcentagem da parcela do fio B nessa concessionária para aí sim eu aplicar o escalonamento e calcular meu payback. Beleza? O Azumi faz isso de maneira automática para você. Então, os fatores importantes que eu tenho aqui para analisar é o seguinte. Somente a energia que é injetada na rede da concessionária que sofre o desconto do fio B. Quanto maior a simultaneidade, melhor para o meu investimento. E quanto menor é a parcela do fio B na minha tarifa de energia, melhor será o meu payback. Menor será o meu payback, então vai ser melhor, tá bom? A gente vai ver vários casos práticos aqui em relação a isso. Então, uma coisa importante que mudou, isso é a última coisa que eu vou falar na aula de hoje, porque a gente já está partindo aí para 40, 50 minutos de aula, que vão ser 3 encontros e eu quero detalhar bem aqui, a gente tem que falar bastante coisa ainda,
que é o custo da disponibilidade. Isso ficou interessante para 14.300. Olha só, custo da disponibilidade. Com as unidades consumidoras que têm o direito adquirido, ou seja, os projetos que já estão instalados e que foram protocolados até o dia 6, ou seja, todo mundo que tem o direito adquirido, como que é cobrado atualmente? Ela tem uma unidade consumidora, trifásica, por exemplo, são 100 kWh a taxa mínima. Se eu consumir 500 da rede e injetar 500 na rede elétrica, como que é de acordo com a resolução 482? O cliente paga a tarifa mínima, 100 kWh, e ele fica com R$0 de crédito. Ou seja, a compensação é em cima de 500. Então, eu já paguei a tarifa mínima. Ele compensou 500, então fica com a sensação que você está pagando duas vezes, porque você deveria, como você já pagou 100, compensar somente 400 e ficar com 100 de crédito. Você não concorda comigo? Então, isto vai mudar. De acordo com a lei, quem tem o direito adquirido, vai acontecer justamente isso. Se a pessoa consumir 500 e injetar 500 num sistema trifásico, o cliente vai pagar 100 kWh, que é a tarifa mínima, porém ele vai ter 100 kWh de crédito, porque ele vai compensar 400, porque ele já pagou 100. Então, nesse caso, é vantajoso. Beleza? Agora, para quem entrou nas regras da Lei 14.300, para quem protocolou o projeto a partir do dia 7, como que vai ficar? Tarifa mínima, 100 kWh, sistemas trifásicos no grupo B. Se ele consumiu 500 kWh e ele injetou 500 kWh, o cliente não vai mais pagar tarifa mínima, vai ser 0 kW, 0 kW que ele vai pagar, porque ele já está pagando o proporcional do fio B, beleza? E ele vai ficar com 0 kW de crédito, ou seja, vai compensar 500. Então, hoje é a mesma regra, compensou 500, de acordo com a resolução normativa 482, porém, ele ainda paga 100. Com a Lei 14.300, vai compensar os 500, mas ele não vai pagar nada de taxa de disponibilidade. Ele vai pagar o proporcional do fio B, 15%, 30%, 45%, até chegar em 100% até ser aplicada a nova regra. Tá bom? Então, em projetos de pequeno porte, a gente vai ver essa análise onde a tarifa mínima é uma representação grande da economia do cliente. Esses projetos, o payback não vai ser muito impactado. Claro que o fluxo de caixa o meu retorno do investimento vai ser impactado, porque daí eu vou compensar menos lá na frente. Mas como no tempo que eu estou pagando meu sistema ali do payback, nos primeiros 3, 4 anos, isso não vai ser muito impactado, porque eu não tenho a cobrança dessa tarifa mínima, e o fio B está sendo incentivado. Então, nos primeiros anos, em alguns casos, primeiro e segundo ano, a conta do cliente vai até diminuir. Depois, claro, vai ter essa compensação maior. Beleza? Então, eu vou encerrar a aula hoje. Na aula de amanhã, às 20 horas, a gente só vai fazer exemplo prático. A gente vai pegar várias contas, ó. Como que é hoje, como que vai ficar, e vamos fazer vários cálculos para você entender como que muda a economia, e eu vou passar um script exatamente de como que você vai mostrar isso para o seu cliente, tá bom? Como que você vai mostrar isso para o seu cliente. Depois, na última aula, a gente vai falar de grupo A e vamos falar de direito adquirido, quem tem, quem não tem, quem perde, quem não perde. Então, a aula de amanhã vai ser bastante exemplo prático, bater bastante no exemplo prático. E claro, deixa eu só te mostrar uma coisa aqui. Para quem é usuário do Azumi, tudo isso que eu estou falando, ó, todas essas propostas aqui, ó, estão sendo já calculadas de acordo com a Lei 14.300. Hoje você vai precisar de um software para fazer isso, não vai ter jeito, porque assim, você não vai conseguir fazer na mão, planilha do Excel já não vai mais funcionar, porque o fio B é diferente em cada concessionária, você vai ter que ficar pegando lá naquela planilha os valores de fio B, vai complicar a sua vida. Então, o Azumi, você escolhe o projeto de fio A, grupo A ou grupo B, e aqui você coloca a simultaneidade, escolhe a concessionária, ele já traz o fio B com a porcentagem, então, e já calcula tudo. No caso aqui desse projeto, ó, eu posso colocar uma análise de investimento aqui ó, antes e depois da lei. Ó. Eu não vou me atentar muito nisso aqui, ó. Não vou mostrar o passo a passo da geração da proposta, mas vou mostrar como que vai ficar aqui. Ó. Nesse sistema aqui, ó, de, vamos lá, de 5.4 kW, olha só que legal. E é isso que eu estou falando, ó.
Com a resolução antiga, o meu payback é 3 anos e 10 meses. Com a resolução nova, a lei 14.300, meu payback continua o mesmo. Então, em termos de retorno, do tempo de retorno do meu investimento, do payback, neste caso, não mudou nada. Por quê? Porque eu não tenho mais a tarifa mínima e o meu FIO B está sendo cobrado escalonadamente. Beleza? Só que a economia total muda. Olha só, ao invés de eu economizar 550 mil, o meu cliente vai economizar 450 mil ao longo do tempo. Então o meu retorno do investimento lá na frente vai ser impactado, porque depois que eu tiver toda a compensação do meu FIO B, aí sim o meu cliente vai pagar um pouco a mais de energia e vai sobrar menos dinheiro no bolso dele. O meu retorno, meu ROI, de 21 vai para 17. Mas mesmo assim é muito vantajoso. Você vai falar para um cliente, olha, você vai investir 25 mil para em 25 anos retornar 450 mil. É vantajoso? É vantajoso. Claro, ele vai querer economizar 550 como era antes? Vai, pessoal. Mas não existe mais essa regra. Não adianta ficar chorando leite derramado. 450 mil ainda é muito vantajoso. Então a gente tá com essa sensação, aquela coisa que a gente tá perdendo algo. Mas assim, uma vez que a regra mudou, as regras são essas agora. Você prefere pagar 25 mil e economizar 450 ou não instalar um sistema fotovoltaico e pagar 450 mil? Então é isso. Então assim, ficou menos atrativo do que as regras atuais, mas não inviabilizou de forma alguma. Em termos de payback, de retorno de investimento, nesse caso não mudou nada, porque teve a regra da tarifa de disponibilidade ali que não vai ser aplicada, e como ele instalou em 2023, esse escalonamento, conforme ele vai pagando o sistema dele, vai compensando isso e o payback, neste caso, não muda. Tem casos que vai aumentar um pouco o payback, sim. Eu peguei um caso, coincidentemente, aqui que não mudou. Mas você explicando isso para o seu cliente, você vai ver que realmente o preço, a viabilidade do sistema ainda é muito, muito, muito atrativo. Então não é motivo para terror, porque as coisas vão dar certo sim e vão continuar crescendo. Fora isso, está surgindo novas oportunidades. Tem o grid zero, tem o sistema de armazenamento, que vai você, ao invés de exportar na rede para ter a cooperância do FIO B, você pode armazenar isso em baterias. Então tem várias e várias e várias tecnologias surgindo que vai compensar essa taxação que o setor sofreu. Mas de qualquer forma, mostrando que isso não inviabilizou. Isso é só um exemplo, então o Azumi calculou isso tudo rapidamente para você. Se você quiser ter o Azumi, testar o Azumi, aqui no link da descrição tem um link. Na descrição tem um link, clica lá, preenche seus dados, nossa equipe comercial vai chamar você e você pode também testar o Azumi, tá? Na aula de amanhã a gente vai fazer esses cálculos na mão. Eu vou pegar vários e vários exemplos, tanto de grupo A quanto de grupo B, para a gente ver quanto que impacta, quando não impacta, qual concessionário impacta mais, qual concessionário impacta menos e argumentos para você passar para o seu cliente. Feito isso, na última aula a gente vai falar puramente de legislação. Quem perde o direito quando você vai perder o direito adquirido ou não, o que você pode fazer, quais são os benefícios que a norma trouxe. Então, várias coisas interessantes que você pode também pensar em novos modelos de negócio. Então, essa é a estrutura aqui. E claro, se você quiser assinar o Azumi, já fica aqui. E amanhã, às 20 horas, a gente tem um encontro marcado. Forte abraço e te agradeço a presença de todos. E eu vou tirar bastante dúvidas a partir de amanhã e quinta-feira, porque você vê que é muito conteúdo, eu não quero deixar a aula muito densa, que eu sei que vocês dispersam, então eu vou deixar aí por volta de 1 hora cada aula, para que a gente consiga passar o máximo de conteúdo possível. Forte abraço e nos vemos amanhã.